Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E olha, hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você tem medo de alguma coisa? Eu morro de medo de rato, morro de medo de rato. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra, mas, enfim, medos todos nós temos. Mas o medo que eu quero falar aqui é aquele medo que trava a nossa vida, porque ter medo de barata é uma coisa realmente ruim. Mas a probabilidade de a gente encontrar uma barata na nossa frente não é tão grande assim todos os dias, não é? Espero que seja, pelo menos, que seja uma coisa bem distante. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo são dos medos que travam a nossa vida. Aqueles que impedem a gente da gente ser a gente mesmo. O medo de você conseguir ser você mesmo. Aí a tua vida trava, a tua vida bloqueia. Medo e culpa, os dois sentimentos que mais bloqueiam. Se você tem medo ou tem culpa o tempo todo, é porque sua vida deve estar numa zona de desconforto. Eu nunca falo zona de conforto, porque se fosse confortável a gente queria ficar, não é mesmo? Zona de desconforto, é aquela zona que você acha que está legal, mas não está tão legal assim. Então, gente, vamos falar um pouquinho do primeiro medo, o medo de falar o que você pensa. Nossa, a gente foi criado desde pequeno a não falar o que a gente pensa. A gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós, olha só, quando os adultos falarem, abaixa a cabeça, quando os adultos falarem, eles sempre têm razão, os mais velhos sempre têm razão. É lógico que talvez o que os nossos pais queriam ter dito pra gente é respeite os mais velhos, tenha respeito por eles. Mas como uma crença limitante, ela entra sem julgamento. Então, assim, quando os mais velhos falarem, não responda, entra como assim, não fale o que você pensa. Aí a gente tem filhos, a gente cresce com aquela crença e tem filhos. Aí a gente fala assim para os nossos filhos, olha, não fale tudo que você pensa, filho, do tipo, olha, se você ganhar um presente que você não gostar, tipo, menina ganhar calcinha, menino ganhar cuequinha no aniversário, ai, pode ser mais frustrante para uma criança do que isso? Não fale o que você pensa, diga lá, muito obrigada, eu adorei. Então, sem querer, a gente está ensinando nossos filhos a mentir, não é? Mas a gente fala para eles, não pode mentir que é feio. Imagina a cabecinha, como ficou a deles e a nossa, porque a gente passou por isso também enquanto filho. Então, a gente vai ficando com medo de falar o que a gente pensa, porque se a gente falar o que a gente pensa, a gente pode magoar as pessoas, e aí, para não magoar as pessoas, a gente não fala o que a gente pensa. Então, o que acontece, gente? A gente precisa, sim, falar o que a gente pensa. Só que a gente tem que falar as coisas com a palavra certa, com a energia certa, no momento certo. Não dá para ir disparando tudo como metralhadora, chutando balde, como diz na gíria. Não dá para fazer isso. Tem que falar as coisas de uma maneira correta, sem magoar as pessoas. Com a palavra certa, com a energia certa e no momento certo, mas não deixar entalado aqui como sapo no brejo. A gente engole muito sapo. E de tanto engolir sapo, nosso tchaco laríngeo, que é esse aqui, fica um brejo. Então aí a gente para a criatividade, fica com tosse seca, enfim. Então vamos sim falar o que a gente pensa, sem medo, mas de uma maneira certa. O outro medo que a gente tem é o medo de julgamentos. A gente morre de medo de magoar as pessoas, como eu falei agora, e morre de medo de ser julgada, né? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu falar aquilo? Gente, a sua vida é sua. É lógico que eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que se importar com as pessoas. Essa coisa de não me importo com ninguém também é muito egoísta. A gente tem que sim se importar com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não a ponto do julgamento delas impedir a gente de seguir a nossa frente, de sermos felizes. Até porque, se der alguma coisa errada, quem vai ter que arcar com as consequências somos nós, não é mesmo? Então, bora seguir em frente sem medo de julgamentos, senão a sua vida trava. O outro medo é o medo de errar. A gente não faz as coisas com medo de errar. E aí o que acontece? A gente não faz. Lembrando sempre que o não a gente já tem. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar pelo menos. Porque se você não tentar, você não vai saber se teria dado certo ou não.
Seja num trabalho, seja num relacionamento, seja num simples telefonema para aquela pessoa que você está super afim de ligar. O máximo que você vai receber é um não, e um não você já tem. O outro medo, gente, é o medo do fracasso. A gente tem muito medo do fracasso. A gente acha que a gente tentar alguma coisa, abrir uma loja, abrir um negócio, fazer alguma coisa, isso vai, de repente, não dar certo e vai travar a nossa vida. Mas pense que a nossa vida já está travada. Então, o máximo que vai acontecer é continuar. Então, se a gente ficar com medo de fracasso, a gente nunca vai tentar um novo. Então, o que eu digo para você? Tenta. Se fracassar, levanta, sacode a poeira e dá a volta para cima. Ai, Alia, mas é fácil falar, mas quando a gente tem que investir o dinheiro no negócio e perde tudo. Tá, quando eu digo medo, não tenha medo de fracassar, não é sair aí, né, fazendo qualquer coisa. Pesquisa, trace planos, faça projetos, comece pequenininho, porque se perder alguma coisa, você vai perder pouco, mas se você não tentar, você nunca vai saber. E o medo do fracasso faz uma pessoa ficar estagnada. Os grandes empresários, os grandes empreendedores começaram assim, arriscando. Então não tenha medo de arriscar com medo do fracasso. A outra coisa é o medo de não agradar as pessoas. Outro medo que trava a nossa vida. Ai, mas se não gostarem do que eu fiz? Ai, mas eu não estou afim de ir naquela festa, mas se eu não gostarem do que eu não fui? Ai, sabe? Então, assim, gente, a gente está sempre vivendo em função das outras pessoas. Então, mais uma vez, não é que a gente não tenha que cuidar das pessoas, não é que a gente tenha que tomar cuidado com o coração das pessoas, com o sentimento das pessoas, mas a gente deixar de nos agradarmos para agradar outra pessoa não é uma decisão sábia. Alguém te convida para uma festa, você vai simplesmente porque você não quer desagradar os anfitriões, mas aí você vai por algum problema e chega lá e fica mal. E aí as pessoas vão falar, credo, se fosse para ter vindo assim, nem deveria ter vindo, né? A gente escuta isso ainda. Então vamos fazer as coisas, mas pensando primeiro em nos agradarmos e depois agradar as outras pessoas. E mais um medo, gente, que trava a nossa vida. A gente poderia aqui colocar uma lista de um monte, mas o sexto medo que eu quero falar agora é o medo da gente ser diferente. Sabe? Aquele medo de sair da caixinha, de viver na caixinha. Sabe? Tem uma música que fala, Deus me livre eu ser igual, não é? Por quê, gente? Porque a gente está aqui para sermos únicos, sermos autênticos, né? E a gente, se fosse todo mundo de uma maneira só, pelo amor de Deus, seria horrível, né? Então, não tenha medo de você pensar diferente, de você agir diferente, da gente não agir, às vezes, dentro do que a sociedade espera, sabe? As pessoas que agem assim, às vezes elas são julgadas, elas são cobradas. Como assim você não quer casar? Como assim você não quer ser mãe? Como assim toda mulher tem que ser mãe? Que absurdo! Como assim você não quer fazer faculdade? Toda pessoa tem que fazer faculdade? Sabe quando a gente faz uma coisa simples e as pessoas nos cobram porque a gente quer ser diferente? E o diferente não quer dizer que seja errado, apenas diferente, sabe? Ou seja, existem duas opiniões de tudo, não é? Não é que a minha opinião está certa, a sua está errada, porque você talvez esteja certo do seu ponto de vista e eu esteja do meu. Então, apenas nós somos diferentes, diferentes até mesmo nos pontos de vista. Então, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de viver fora da caixinha. E aí, gente, sem medo de falar o que pensa, sem medo de julgamento, sem medo de errar, sem medo de fracassar, sem medo de não agradar, sem o medo de agradar e sem o medo, tá, de você ser diferente. Com essas 6 dicas aqui, a gente poderia falar um monte de coisas. A gente vai conseguir não ter medo da gente ser a gente mesmo. Seja você mesmo, seja você mesma, errando, sabe, fracassando, tropeçando, mas vivendo, né? Vivendo e aprendendo, vivendo e sonhando, vivendo a cada dia, mas sem medo de ser feliz. Até porque é mais um medo, as pessoas têm medo de ser felizes.
ter medo de serem merecedoras de serem felizes. Então, não tenha medo de ser você mesmo, porque o medo e a culpa, como eu disse, são 2 sentimentos que mais bloqueiam as nossas vidas. Não tenha medo e destrave a sua vida. Tá certo? Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.